Então, amigos, nós hoje estamos aqui num local que eu sou apaixonada, em Niterói, onde eu moro, estou muito feliz com isso. Estamos no Solar do Jambeiro, uma casa fantástica, linda, um prédio tombado, muito bonito, muito bem preservado. E eu estou querendo falar com vocês sobre o que foi comentado na entrevista do Arquivo Nacional, quando a Ana Saramago falou sobre o trabalho que foi feito no arquivo. Ela ressaltou muito que era um trabalho de equipe. E ela ressaltou mais ainda que foi um trabalho de todos do Arquivo Nacional como uma equipe única. E é isso que nós vamos ver aqui agora, porque sem isso não tem como você manter uma unidade de preservação, sem um trabalho de equipe. Então nós estamos aqui para falar sobre isso. Equipe. Ana Celi, ela é psicóloga formada pela Celso Lisboa, especializada em Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana pela ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. E estamos aqui para tratar sobre isso. Vamos começar? Bom dia, obrigada por estar aqui. Obrigada a você pelo convite. Imagina, o prazer é todo nosso, tenho certeza disso. Estar com você sempre é um prazer. Nós já vimos, como eu acabei de falar, a entrevista da Ana Saramago, em que muito se falou sobre equipe, né? A ajuda da equipe em passar os dados e o próprio processo de botar para funcionar a política também através de um trabalho de equipe. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber com você, o que é realmente uma equipe? Como ela funciona, o que é necessário para se dizer que existe uma equipe? Eu acho que essa é a grande diferença que a gente percebe hoje, é o que é um trabalho de equipe e o que é um trabalho de grupo. Né? Quando nós pensamos em grupo, pontual de pessoas, um grupo de pessoas, né? Um conjunto de pessoas trabalhando cada um com seus objetivos. A equipe vai diferenciar nesse sentido, que o grupo vai estar trabalhando com um único objetivo, e isso dá a característica de equipe. O que é complicado de trabalhar em equipe? Aceitar as diferenças de cada membro da equipe. Como é que isso se dá? Cada um tem uma característica, o problema é único, ou o desafio, a meta é única, mas cada um vai ter uma forma de gerenciar isso. Gerenciar emocionalmente, gerenciar internamente, diante do conflito. E aí o que cabe ao gestor, ou quem está com a responsabilidade de orientar essa equipe? Ter a humildade, que eu acho que é uma das grandes características de quem lidera uma equipe, de perceber as diferenças e de aprender a lidar com elas. Aí a gente pensa, né, num arquivo, num trabalho, num tombamento, o que está em jogo ali? Tem obras de arte, peças importantes, mas quem manuseia essas obras? A quem se destina essas obras? São os seres humanos, somos nós, somos pessoas. Então, perceber essa dinâmica, eu acho que num contexto, uma política de preservação é importante. O que quer dizer isso? Se eu estou numa equipe que ela está minimamente equilibrada emocionalmente, o trabalho da equipe vai fluir naturalmente. E a gente pensa assim, o que eu preciso ter em mente para ter uma boa equipe? No mínimo, respeito pelas diferenças. Como assim? Se eu na equipe identifico alguém mais agitado, alguém mais rápido, alguém mais lento, como eu posso potencializá-los? Construindo neles oportunidade de se mostrar. Por exemplo, numa atividade onde eu vou precisar de alguém mais rápido, mais agitadinho, quem eu convido para praticar? É aquele mais quietinho? Ele vai ter dificuldade, porque a atividade envolve uma proatividade maior. Não, vou pegar aquele que é mais rápido, sim. Se eu identifico que alguém é mais introspectivo e a atividade que se necessita ali é de uma introspecção, eu pego ele. Fala. O que você está querendo dizer, então, é que cada um tem uma parcela de participação. Dependendo das suas características, a coordenação tem como puxar isso para dentro do grupo geral. Essa é a habilidade do líder, que é a diferença do chefe. O meu chefe. Quem é o chefe? O chefe, ele geralmente vem com uma postura hierárquica de mando e de comando.
né? O líder, ele é inato, ele tem uma característica de liderança inata. O que ele vai fazer? Ele vai despertar e desenvolver em cada um do componente da equipe o que ele tem de melhor. E não desvalorizar aquilo que ele ainda não tem. Que a gente percebe, por exemplo, quando você está numa hierarquia de chefia, o chefe às vezes tem a necessidade de valorizar aquilo que o outro não tem, em prol daquela habilidade que ele valoriza. Enquanto que o líder, o que ele faz? Ele começa a despertar no outro aquilo que ele tem de melhor. Ele vai conseguir compor o quê? O que é importante nessa tarefa? Transporte de um quadro. Envolve risco, envolve sensibilidade. Eu posso botar ali naquela equipe alguém mais desatento? Eu posso botar naquela equipe alguém estabanado? Mas ele nasceu assim. O que eu posso fazer? Vou botar alguém mais introspectivo para aquela tarefa e aquele mais distraído fazendo uma outra tarefa auxiliar. Todos na equipe vão estar fazendo o mesmo objetivo. Qual é? Que a obra de arte chegue no destino dela em segurança. Por exemplo, estou numa restauração de documentos. Ali envolve uma introspecção maior. Eu posso botar aquele meu elemento da equipe que é mais distraído? Não naquela tarefa, mas numa outra. E com isso nós vamos aproveitando as habilidades. Todos temos características importantes. O que acontece hoje, como a gente vive no mundo do capitalismo, a capitalização das potencialidades, eu compro o teu poder, eu compro a sua inteligência, você começa a achar que você tem a obrigação de render muito mais do que você pode. E aí você fica sempre com a sensação de que você está devendo ao outro. E na verdade, quando a gente está numa equipe, a gente está se complementarizando. O que falta em você, eu venho e complemento. O que você tem sobrando é uma parceria. E aí a gente consegue perceber que o trabalho em equipe, o que ele possibilita? Ele possibilita o crescimento de todo mundo. Então, antes de se planejar um trabalho em equipe, é necessário você pegar, não sei se eu estou certa, é necessário você analisar a sua equipe para saber exatamente quem vai aonde fazendo o quê. Com certeza. O líder, ele precisa conhecer cada um dos seus elementos que compõem a equipe. Quem é Joãozinho, quem é o Pedro, quem é o Antônio. Minimamente ele vai saber como ele vai reagir. E os momentos que cada um está vivendo. Quando o momento, a problemática. A gente tem que pensar, é a problemática social, é a problemática econômica, a problemática emocional daquela equipe. Cada um. Para quê? Que momento cada um pode entrar auxiliando. A importância de você conseguir ter escuta, ter a humildade de escutar o outro como um componente da sua equipe. E aí eu creio, eu costumo dizer, qual é a característica principal de um líder? Eu creio que seja a humildade. A humildade para perceber que ele sozinho não é ninguém. Que ele precisa da colaboração, que ele precisa da harmonia daqueles integrantes para que possa executar uma tarefa. O chefe, muitas vezes, ele se coloca na prepotência dele, acreditando que ele sozinho dá conta. E aí que eu difere, a meu ver, o chefe do líder. Pois é. Qual é o perfil, mais ou menos, de um chefe e um perfil de um líder? O chefe, ele geralmente, vem com a prepotência de traçar regras, de impor atividades, impor práticas. O líder, ele vem com a característica de quê? Dividir tarefas. Porque ele tem a característica principal de um líder, precisa ser observador, ele precisa ter empatia pelo grupo que ele trabalha. Se ele não conseguir gostar daquelas pessoas e não ter a humildade de perceber, poxa, por que eu não gosto do Joãozinho? O que esse Joãozinho tem que me incomoda? Ele não vai conseguir conviver com esse Joãozinho. Uma outra característica é ser bom ouvinte, ter a humildade de ouvir o que o outro está dizendo. Além de tudo isso, perceber que aquela equipe, ela existe pela integração entre eles. Que não dá para ele dizer, eu sozinho dou conta disso. A equipe é um grupo de trabalho. Tem uma proposta única, que é o que difere a equipe do grupo. Então, essas habilidades vocês vão tendo na da construção da segurança, das práticas. Aí você me pergunta, é fácil ser líder? Não, acredito que não. É fácil montar uma boa equipe? Não.
É impossível? Claro que não é impossível. Leva tempo. É uma construção. Essa equipe ela vai sendo construída à medida que as tarefas vão surgindo e à medida que essas tarefas vão chegando ao ápice da resolução da atividade, da prática. Isso vai dando à própria equipe segurança. A própria equipe começa a ver que as metas estão sendo alcançadas. E aí, com isso, o bom líder, ele consegue dividir as glórias. O chefe, muitas vezes, ele não divide. Foi ele que criou, foi ele que deu a ideia. O líder, ele percebe que aquilo só aconteceu porque a equipe existiu. E a equipe atuou. Então, me parece, que esta é a grande diferença de você conseguir ter uma articulação em equipe. Dentro das características, das diferenças individuais de cada um, eu acredito que, pelo menos é o que eu vejo falar quando eu saio, quando eu faço as oficinas, a pergunta que a gente tem, às vezes, de alguns coordenadores é: mas o que eu faço se o mundo destoa? O que eu costumo dizer, eu não sei se eu estou errada, eu prefiro até falar contigo exatamente por causa disso, é que sempre há uma forma de você introduzir a pessoa na equipe. Porque muitas vezes o que você tem são equipes que já estão estruturadas. Serviço público, a pessoa faz concurso e passa. Passou, é admitido e está lá. Dificilmente você vai conseguir manipular para outro local, Pelo menos durante um tempo a pessoa tem que ficar naquele setor, Então, o que me perguntaram foi isso: o que eu faço se a pessoa não tem nada a ver com aquele trabalho? Tem como a gente tentar, de alguma forma, introduzi-lo dentro da equipe, Eu acho que o papel de uma chefia seria essa. Não só da chefia, mas eu acho que toda a equipe deveria ser trabalhada para acolher. Isso é chamado de administração de conflitos. Como é que você administra ou gerencia um conflito de uma equipe? Quem é essa pessoa que está chegando? O que ela traz no arcabouço dela de expectativa para aquele trabalho? E o que essa equipe que já estava montada espera dessa pessoa que está chegando? Se o líder desse grupo não tiver sensibilidade para escutar as duas partes e com isso conseguir agregá-los, não vai haver equipe. Vai haver um distanciamento daquele que chegou, porque já vem com a ilusão de que está sendo rejeitado, e aquela equipe que estava sendo a ilusão, a sensação de estar sendo invadida. Então, a necessidade nesse momento é que a equipe, ou quem esteja administrando, gerenciando ou liderando essa equipe, possa administrar esse conflito. Como? A gente falaria no popular, lavando a roupa suja. Não, botando ali, quais são as expectativas desse grupo, qual é a expectativa desse membro que está chegando, como é que se dá, como você deu o exemplo do serviço público, tem pessoas que estão lá há 20 anos, e o recém-chegado, ele vem cheio de gás, cheio de esperança, aí se depara, muitas vezes, com uma equipe que está frustrada, que já está lá há 10, 15 anos. Como administrar isso? Aí o líder vai precisar trabalhar com a questão das frustrações, vai ter que trabalhar com as esperanças. Mas para ele fazer isso, ele tem que ter o quê? Humildade. Humildade para perceber o que está acontecendo. Porque muitas vezes que a gente identifica no serviço público, ou no serviço em geral, é a arrogância. Acreditando que, à medida que eu tenho uma formação acadêmica acima da minha equipe, eu sou mais, eu tenho mais. E aí a dificuldade de ouvir essa equipe. Se colocar no lugar do outro, que a gente chama de empatia. E escutar também quem está chegando, porque às vezes ele chega com ideias novas e que dão gás no próprio trabalho. Isso. Então é importante fazer com que a equipe também escute o novo. E aí eu acho que tem algumas características que são importantes numa boa equipe de trabalho, que é: qual é o objetivo da equipe? Ela quer o quê? Às vezes você chega no serviço público que muitas vezes eles só querem passar o tempo para se aposentar. Tamanha frustração dele, a estabilidade. E aí chega aquele novo, que recém-concursado, acha que pode mudar o mundo. Então, às vezes, a divergência de idade, de valores, de vida acadêmica, cria um choque. O líder precisa estar atento a isso. Por exemplo, muitas vezes as habilidades de quem está chegando batem de frente com os interesses da equipe que está montada. Então, quando a gente percebe que
a característica principal do grupo, qual é o objetivo, né? Esse grupo está conseguindo identificar o objetivo dele como grupo? Às vezes não. O que eu estou fazendo aqui, faço parte da restauração do museu. Mas o que é restaurar neste museu? Porque em cada museu, por exemplo, restaurar tem uma função, um resgate de alguma coisa. Eu não me vejo dentro desse grupo. Eu acho que é aqui que eu tenho que estar. É ter humildade, eu não gosto disso aqui, eu estou aqui, passei por esse concurso, mas não é minha praia. Como é que a gente vai admitir isso, né? E o chefe, o líder que está ouvindo, ouvir com uma boa escuta. Caramba, ele está admitindo que não está dando conta. O que eu posso usá-lo? Né? Porque muitas vezes que a gente identifica que o poder acadêmico, seja do mestrado, doutorado, pós-doc, e assim vai, acaba mexendo com o nosso ego, fazendo com que a gente tenha um saber acadêmico, deixando de lado o saber humano, a sensibilidade humana, conseguir olhar nos olhos, sentir, ter uma empatia com aquela equipe, né? E aí a gente vem às vezes com aquilo tudo montadinho, que nós vimos na academia, tentando implantar num grupo de pessoas que sentem medo, que têm sonhos, que têm expectativas. E às vezes não dá para botar na caixinha. Precisamos ter a articulação e a habilidade de mover essa equipe de acordo com as necessidades da equipe. Você vai me falar, mas tem necessidade de trabalho? Sim. São traçadas metas de trabalho no início do ano. Essa equipe participou dessas metas? Essa equipe foi comunicada dessas metas? Ou foram simplesmente criadas por um padrão exigido pelo MEC, exigido pelo Ministério da Educação e Cultura, então, sei lá, do Ministério em geral. Né? E aí essa percepção é o seguinte, o líder, ele conhecendo a equipe dele, ele vai perceber se essa equipe dá conta ou não. Vai poder alimentar essa expectativa ou não. Uma outra característica que eu acho que é interessante é que você possa ter uma boa comunicação. Tanto o líder conseguir comunicar-se, fazer-se entender e entender o que essa equipe está dizendo. Né? Porque muitas das vezes o que a gente percebe é um bloqueio nessa comunicação. Por que o bloqueio? Muitas vezes é aquele jovem que acabou de sair do mestrado de arte cênica ou saiu lá da pintura e ele vem com um discurso, com um arcabouço diferente daquele grupo que está ali pronto há 20 anos, há 15 anos. Quem é aquele? É maluquinho que está chegando ali. Né? Quem é aquele? Aquilo ali. Não, o que ele está trazendo? O que ele vem de novo? Né? O que ele pode nos acrescentar? Então é conseguir ter esse respeito mútuo, que a equipe possa respeitar as diferenças, cada um. E aí o que a gente percebe? Quem é que constrói essa diferença? Né? Quem é que constrói esse respeito a essas diferenças? Principalmente o líder. Se ele consegue respeitar a cada um da sua equipe, a própria equipe se auto-respeita. Aí vai construindo uma relação de honestidade. Né? Eu acho que é fundamental que a gente consiga confiar no nosso parceiro. Que aquele parceiro ele não está ali para puxar o nosso tapete. Ele está ali para, comigo, me ajudar a complementarizar um trabalho, uma meta. Né? Eu acho que isso aí E como eu posso confiar no outro? Quando eu percebo que existe ali um respeito. Sim. Um relacionamento interpessoal. O que eu posso sugerir? Uma dinâmica. Eu posso chamar alguém que tem uma habilidade e fazer uma pequena dinâmica. Como? Uma conversa, um bate-papo, num café. Né? Mas para isso o líder precisa ter o quê, gente? Humildade. Para identificar que ele não está dando conta
de administrar sozinho aquela equipe. Corre o risco de outra pessoa ter esse tipo de carisma e interferir nessa liderança. Não é risco. O que pode acontecer? Outra pessoa identifica, percebe, o líder vai se sentir ameaçado. Conseguiu fazer uma articulação que ele não conseguiu. E se ele tem a humildade, o que ele faz? Ele percebe junto com essa pessoa, constrói uma articulação sem o medo. E aí eu vim falar, né? O que é necessário para que a gente possa ser um líder? Mínimo de autoconfiança, mínimo de autorreconhecimento. E aí a humildade mesmo, para perceber que tem muito para aprender com aquela equipe que está ali. Né? Por mais que eu seja pós-doc, por mais que eu tenha uma experiência fora do país. Às vezes aquele que chega direto de uma humilde, faculdade tem uma ideia diferente que pode ajudar a alavancar uma situação. Eu acho que se a gente consegue ter um mínimo de comportamento cristalizado, né, dentro da caixinha, a gente consegue perceber o que aquela pessoa ali quietinha no cantinho dela, o que ela está fazendo, o que passa naquela mente ali. E dá ele a oportunidade de se colocar, de se posicionar. De repente aquele que fala pra caramba pode não ser aquele que vai contribuir, sim aquele que está lá quietinho. Então a gente conseguir identificar essas diferenças, eu acho que faz identificar a diferença que faz toda o motivador dessa história. Por exemplo, ficar 8 horas, 6 a 8 horas, trabalhando com um grupo de pessoas ao qual você não se sente seguro, não se sente respeitado, né, não se sente confiante, começa a gerar naquela pessoa um desconforto, que vai gerando ao longo das horas seguidas um estresse. É o que a gente estresse no trabalho. Esse estresse vai desencadear algumas alterações no comportamento, algumas alterações bioquímicas, que vai gerar doenças ocupacionais, né? Doenças relacionadas ao trabalho. Né? Aí a gente consegue síndrome de pânico, depressão. Por que síndrome de pânico? O cara se apronta para trabalhar, ele começa a ter sudorese, taquicardia e toda uma angústia, né, que o impede de sair para trabalhar. Aí você vai ver qual é, o que está por baixo disso, é o conflito que ele teve com o grupo de trabalho. Falo grupo de trabalho porque não era uma equipe. Sim. Se fosse uma equipe, teria identificado a dificuldade dele. Entendi. Né? Então, nisso a gente vai percebendo que vai gerando transtornos na vida de cada um daquele grupo. Essa falta de comunicação, essa falta de identificação de diferenças pode gerar também problemas dentro da equipe, como o próprio assédio moral. Claro, eu creio que, eu ia falar sobre isso, ele vai chegar no ápice do assédio moral. Mas antes do assédio moral, a gente percebe que essa equipe, por exemplo, esse trabalhador que se sente num processo de estresse no trabalho, ele não vai ter o rendimento que ele teria, ele não vai ter interesse de trabalhar, ele não vai ter cuidado com a obra ou com a peça ao qual ele... Porque aquilo ali vira para ele um peso na vida dele. Não é prazeroso estar lá, não é prazeroso olhar para os olhos daquelas pessoas. Né? E aí, consequentemente, vai acontecer um assédio moral, que pode ser horizontal ou vertical. Né? Quando a gente fala do assédio moral, é aquele que tem a insistência, onde, hierarquicamente, ele acaba sendo perseguido diário, insistentemente. Né? Mas isso não necessariamente deve ser intencional. Não, por exemplo, tem o assédio moral, como a gente caracteriza o assédio moral clássico? É aquele assédio, é quando aquele trabalhador, ele recebe insistentemente, ininterruptamente, brincadeiras vexatórias, situações que deixam aquele trabalhador numa situação desconfortante. É sempre a mesma pessoa vivendo aquela circunstância. Também tem o que a gente pode chamar do assédio moral dos colegas de trabalho, que ele não é considerado o clássico hierárquico vertical, mas é o horizontal. Por que acontece isso? Porque aquele colega de trabalho já viu aquele colega sendo, de alguma forma, assediado pelo supervisor ou pelo superior hierarquicamente. Né? Isso caracteriza um grupo de trabalho, uma equipe. Tá bom? Ok.
Uma pergunta que eu tenho percebido em alguns locais, né, por onde eu passei com a oficina, foi o seguinte: eu tenho um funcionário que ele está colocando que ele está passando por assédio moral, tá? E eu não consegui identificar como. Como é que eu faço? O que eu faço para saber? Quer dizer, é o reverso. Não é mais o funcionário que está sentindo que está... enfim. E se ele não estiver passando por assédio moral? Ele pode estar utilizando isso para de alguma forma não trabalhar. Foi isso que foi colocado de alguma maneira para mim. Se eu entendi a sua pergunta, você está me falando como identificar quando um trabalhador disse vítima de assédio moral. Isso. Como fazer para poder... Primeiro, para poder, se ele está se sentindo agredido ou perseguido, e que a gente possa caracterizar como assédio moral, que é o trabalhador sofrer abuso, sofrer agressões verbais, ininterruptamente, ou pelo seu superior hierárquico, ou horizontal pelo seu colega de trabalho, ele vai precisar provar isso, tanto hierarquicamente superior como horizontal. Como assim? Com testemunhas, né, com gravação pelo celular, alguma coisa que comprove essa sensação dele, né? Porque para ele, até ele provar, é uma sensação. Ou então, se ele está sendo atendido por um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, um profissional que se responsabilize por essa queixa. Então a primeira medida é procurar algo que certifique que aquele problema, identificar o problema, identificar inclusive a origem do problema. Porque às vezes pode não estar dentro do local de trabalho. Isso. Mas para estar no local de trabalho, alguém tem que ter visto. Alguém tem que ter identificado. Ele não está sozinho, né? E se ele estiver sozinho, ele procura fazer uma gravação, registrar dia, hora e local. Que essa é a forma que a gente consegue, à medida, junto com o sindicato, com os advogados na questão da justiça, é dia, hora e local que aquele assédio ocorreu. Essa é a orientação que a gente dá para o trabalhador, em qualquer assédio, porque sexual também. O sexual tem uma característica diferente, né? Dentro do local de trabalho, ele só é considerado sexual, assédio sexual, quando ele envolve a questão hierárquica. Quando ela envolve um poder de mando, de comando, né, de vincular, porque o seu colega de trabalho pode chamar para um shopping e você pode aceitar se quiser. O assédio sexual só é se o seu chefe vincular o seu posto à sua saída com ele. O assédio de um colega Não, ele pode chamar e você vai dizer não, ponto. Ele só vai deixar de ser seu colega. Agora, o seu chefe, não. Quando ele te chama por um chopinho a mais do que um simples chopp ou um café e vincula isso ao você estar na equipe ou não, ele está sendo um assédio. Ele está vinculando a hierarquia dele, ele está vinculando ao poder dele a sua subordinação. Aí caracteriza um assédio sexual. O seu colega de trabalho pode dar uma cantada. E nem por isso é assédio, ele só está interessado em você. Você aceita ou não. Se esse assédio se tornar uma coisa inconveniente, aí você pode fazer uma queixa ao seu supervisor, né? Mas não caracteriza um assédio. Porque não está vinculado hierarquicamente. Você não vai perder seu posto. Aí pode ser incômodo, né? É constrangedor. Mas o assédio moral quando tem aquela questão hierárquica. Né? Porque se fosse assim, o colega dela não pode fazer uma cantada para o colega dele. É assédio moral? Não, assédio moral. Não, é assédio moral vinculado ao assédio sexual. Entendi. Ele está ali, na verdade, interessado por você como colega, se vai pro café ou não. Se quiser. Agora, se o seu chefe vincula você naquele setor, fazendo aquela tarefa, se sair com ele, se tomar café com ele, e está caracterizado dentro do Código Civil, é crime e tal, o assédio sexual. Né? E também tem um lado, se você aceitou uma vez para tomar um cafezinho com o chefe, e depois não aceita o segundo ou o terceiro, já descaracterizou também o assédio sexual. É? O que você não pode é aceitar e depois não querer mais, deixou de ser assédio. Olha, bom saber, bom. Eu acho que a gente precisa entender, porque tem uma questão muito emblemática de que o assédio sexual é do homem para a mulher, mas tem da mulher para o homem também.
né? Tem a chefia feminina que também assedia o seu subordinado. Né? Então eu penso que a gente está num momento onde a globalização nos deu direitos, mas também nos deu deveres. Né? Eu tenho muito cuidado com isso, dessa questão de gênero. Imagino que sim. Bem, Ana, eu costumo dizer o seguinte, ao final da nossa, nós estamos terminando a nossa entrevista, eu agradeço demais o seu tempo que você gastou com a gente aqui, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. E eu costumo dizer que quem quiser mais algum aspecto, alguma coisa, tem um segundo momento, tem o e-mail da Ana Celi, que ela pode, se autorizar, a gente pode passar, tá?